Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Você, meu amigo, minha amiga, é uma grande satisfação tê-los aqui. Hoje, como vocês viram no título, esse vídeo ele é sensível, ele é muito difícil, foi muito difícil de fazer. O local onde tentamos sobrevoar se trata de um órgão federal, ou seja, não é brincadeira, são leis que protegem essa área. Não é qualquer pessoa que tem autorização, normalmente são grupos de estudo, ou cientistas, ou jornalistas com autorização prévia que pode chegar no local e fazer imagens. Ou seja, nós não tivemos essa autorização. Dentro da lei, voando numa distância segura, numa distância que não comprometesse estruturas, pessoas, e dentro daquele raio permitido, a gente sobrevoou na medida do possível. Eu dei meu zoom, na medida do possível que o drone é capaz também, para que a imagem fique nítida. A gente fez esse vídeo, o intuito dele é mostrar onde está hoje o Césio 137, como vocês viram no título. É um acidente que ocorreu há mais de 35 anos, isso. No ano que vem vai fazer 40 anos. Foi no dia 13 de setembro de 87. Então em 2027 vai fazer 40 anos do acidente. Mas é um assunto que é sensível até hoje, acho que para o Brasil todo, mas principalmente para nós aqui de Goiânia. Essa cidade é a Badia de Goiás, é onde está hoje enterrado, concretado, onde está repousando lá, na mais alta segurança, os resquícios do Césio 137. Você já ouviu falar do acidente Césio 137, certo? Você ouviu falar ou ouviu na época, quem tem um pouco mais de idade, quem tem acima dos 40 anos, pode lembrar aí, foi em 87. É um nome que parece técnico, Césio 137, quase inofensivo, mas ele carrega uma das maiores tragédias químicas e humanas da história do nosso país. E foi nesse ano de 87 que uma cápsula brilhante do tamanho de uma moeda, imagina, causou um dos piores acidentes radioativos do mundo. Lembrando, acidentes radioativos, tá? Se não foi o maior, foi um dos maiores e piores acidentes radioativos do mundo. Não é nucleares. Então, aconteceu bem no coração de Goiânia, da nossa cidade. E o que aconteceu com aquele material todo letal, que mudou para sempre a vida de centenas de pessoas diretamente? E é nesse vídeo que eu vou tentar explicar um pouco o contexto e mostrar onde que está hoje, tá? Como que terminou que aliás nem terminou, né? Mas onde está enterrado, mas a história ainda não terminou, porque ainda emana radiação. Dois catadores, em 13 de setembro de 87, eles eram catadores de materiais recicláveis. Um rapaz chamado Roberto Santos e Wagner Pereira. Eles entraram num antigo prédio abandonado do IGR, que é o Instituto Goiano de Radioterapia, lá no centro de Goiânia. Lá dentro eles encontraram um equipamento médico usado para radioterapia. Parecia velho e sem valor. Só que continha dentro dele um cilindro pequeno que guardava uma substância luminosa, num tom azulado. Aí eles ficaram hipnotizados com o que viram. Mas eles não sabiam que estava acabado de entrar em contato com o Césio 137, material radioativo de altíssimo risco. E o que parecia ser valioso, um grande achado, na verdade, era o início de uma tragédia. Aquela cápsula foi levada para casa, aberta, dividida e manipulada por curiosidade, até passada de mão em mão, como se fosse uma joia rara. As pessoas encostaram, cheiravam, brincavam com aquele pó azul brilhante, sem saber que estavam se envenenando com radiação. Ao todo, mais de 600 pessoas foram contaminadas. 4 morreram oficialmente por exposição direta. Dezenas ficaram com sequelas graves e centenas de toneladas de lixo, móveis, roupas, solo e até casas inteiras foram contaminadas.
Nas semanas seguintes, Goiânia virou palco de pânico e confusão. Muitos não sabiam o que era a radiação, como se transmitia, nem quem estava seguro. A cidade foi dividida. Pessoas contaminadas foram isoladas, casas demolidas, caminhões carregavam entulhos radioativos. A tragédia chamou a atenção mundial. Exigiu uma resposta rápida do governo, do exército e das autoridades de saúde. O material radioativo foi finalmente recolhido, fragmento por fragmento. Tudo que teve contato com o Césio-137 foi considerado perigoso e precisava de destino seguro. E aí começa a resposta à nossa pergunta. Onde está o Césio-137 hoje? Todo o material radioativo recolhido em Goiânia, incluído a cápsula do Césio, o solo contaminado, roupas, utensílios, entulho, até veículos inteiros, foi confinado. E todos os resíduos contaminados foram armazenados em segurança no distrito de Abadia de Goiás, que é cerca de 20 km de Goiânia. Mais precisamente, eles estão guardados em 2 locais, no Centro de Tratamento de Resíduos Radioativos, o CTRR, e no Depósito Provisório de Rejeitos Radioativos, que é o DPRR. E esses centros foram construídos especialmente para abrigar os resíduos do acidente. O local é mantido e monitorado pelo CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O que muita gente não sabe é que o depósito não é secreto, mas ele é altamente controlado. E para os moradores da região não há risco. O material está selado, blindado, enterrado e constantemente é monitorado para evitar qualquer tipo de vazamento ou exposição. Segundo o CNEM, os recipientes possuem camadas de proteção que isolam a radiação por décadas, até que o césio perca toda a sua força. E qual que é o tempo de radiação? Por quanto tempo ele continua perigoso? Bom, o césio tem uma meia-vida de aproximadamente 30 anos. Ou seja, a cada 30 anos ele perde metade da sua radioatividade. Desde o acidente, já se passaram mais de 35 anos, o que significa que boa parte da sua radioatividade original já foi reduzida. Mas ainda existe risco e por isso o material precisa continuar sendo armazenado com segurança por pelo menos de 100 a 200 anos. Como vocês estão vendo aí na tela, já chegamos no local. Essa é a frente do CNEM, a área é imensa, eu não sabia, nunca tinha sobrevoado aí. Vou mostrar a entrada para vocês. Eu passei na porta, isso no final do vídeo. Porque lá você não pode parar lá na porta e começar a filmar, não é assim mesmo. Isso daí eu fiz de uma forma discreta, passando pela porta. A entrada é bem discretinha, bem fechadinha, protegida, inclusive do lado tem um batalhão de polícia. Imagina, meus amigos, a responsabilidade. Vamos voltar para a imagem aérea? Vamos voltar lá para cima. E esses depósitos em Abadia, eles foram construídos para durar muito, muito, e tem planos de manutenção e segurança assim por gerações. Inclusive há estudos para transferir futuramente material para depósitos definitivos de rejeitos de baixo e médio nível de radiação, mas por enquanto ele segue lá. Bom, e as pessoas, né? Como ficou? O Césio-137 deixou cicatrizes profundas. Mais de 6 mil pessoas foram examinadas. Muitas carregam até hoje efeitos psicológicos, sociais e físicos da tragédia, né? Indo mais profundo aí, meus amigos, dessa área imensa que eu realmente não conhecia, eu vi uma coisa muito interessante que eu achei muito bonito. Entendo, é claro que toda essa história é triste, mas eu vi aquele prédio, tá aparecendo na tela de vocês aí, eu vou chegar mais perto. Ele tem um símbolo da radioatividade, sabe aqueles 3 triângulos que se encontram no centro, tem uma bolinha? O símbolo da radioatividade, é esse o formato daquele prédio. Eu tô virando aqui agora, vou chegar um pouco mais para frente e vou dar um zoom para vocês verem como é o formato desse prédio. Estou um pouco longe agora. E dentro desse caos, desse contexto, muitos bairros de Goiânia foram totalmente transformados. Algumas vítimas ainda recebem pensões vitalícias do governo.
E há também um centro médico especializado em Goiânia que continua acompanhando os casos relacionados ao acidente, porque afinal não faz tanto tempo assim, tem muita gente viva, né? Eu coloquei agora o gimbal aqui em 90 graus para a gente olhar de cima certinho, para me te mostrar o formato do prédio. Apesar do tempo, o tema ainda é sensível mesmo entre muitas pessoas e a gente evita falar. E muita gente, em compensação, também tenta manter viva a memória, né? Como forma de aprendizado. Com o Zoom, isso aí provavelmente são escritórios. Eu não sei, realmente eu não sei sobre o local, ele é bem fechado. Agora olha a sua direita lá em cima. Olha o formato desse prédio. Te lembra alguma coisa? Quando eu vi isso daí e entendi o que eu estava vendo, eu tenho quase certeza que esse aí é o museu. O museu... Eu vou colocar na edição para vocês o nome aí, que agora eu não lembro. Mas existe um museu lá. Eu sei que tem uns compartimentos que são visitados por equipes de estudo e talvez alunos de faculdade e jornalistas. Olha mais para frente, aqueles dois, como se fossem dois túmulos lá, ó, retangulares. Mais para frente deles também parece que tem vários, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 covas. Sendo que duas delas, essas duas aí, ó, dá para ver que é concreto. E ao lado, pula uma, tem outra, tem um monte já tá forrado por grama, por capim, por vegetação. Não sei precisamente explicar o que tem em cada conteúdo desse aí, mas é incrível. Quando eu vi isso aí, eu fiquei chocado. Olha isso, pessoal. Pensar que ali todo está um material radioativo enterrado e concretado. E mais ainda, um morro por cima com terra, pedra, brita e mais terra e depois esse capim, essa vegetação. E é uma área enorme, essa área do Senem, enorme. Aí você pode se perguntar por que isso ainda importa hoje. É porque o acidente de Goiânia foi o maior do mundo fora de usinas nucleares, como eu disse lá no começo. É acidente radiológico. E ainda é estudado como exemplo de falha de controle. É como que tá certo, falta de informação, aquela época era difícil, mas hoje a gente não é inadmissível acontecer isso novamente, com tanta informação que nós temos acesso. E o governo ainda conscientiza, espalha notícia, já foi realmente assim, mudou tudo. Graças a esse acidente, o Brasil melhorou na sua legislação sobre materiais radioativos, transporte, descarte e segurança. O caso do Césio 137 também serviu como alerta para o mundo inteiro sobre o risco de abandono e má gestão de equipamentos nucleares. E é por isso que lembrar onde está o Césio hoje não é apenas uma curiosidade, é um lembrete da responsabilidade que a gente tem com a ciência, com a segurança e com a vida, né? Hoje o Césio, ó, tem esse monte aí, tem outro monte do lado, que eu fui perceber depois que tem dois montes, fora aquelas covas lá, que eu não sei nem como é que eu chamo aquilo. Parece uma piscina olímpica, um retângulo grande ali. Então, hoje ele está guardado, contido, silencioso, quietinho, mas a história que ele carrega continua viva. Como eu disse, não para espalhar medo, mas para despertar a consciência, para que a tragédia como essa nunca mais se repita, para que ciência e responsabilidade caminhem sempre juntos, e para que mesmo as maiores cicatrizes possam se transformar em aprendizado. Tá bom? Esse vídeo aqui eu espero que tenha despertado a curiosidade de vocês, que existe esse lugar. O Brasil já passou por cada situação, o mundo já passou por cada situação e o Brasil também passou. E é tenso, a gente mora aqui perto, não tive acesso, graças ao canal agora, eu sempre tive vontade de fazer esse vídeo, nunca consegui, ainda continuo não conseguindo entrar lá, mas eu deixei isso aqui registro para vocês, é o que eu pude, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, pra gente ficar refletindo sobre nossas vidas um pouco, né? Que nem tudo que é bonito, é brilhoso, iluminado, ele é bom pra gente, né? Coloco aí vários sentidos nessa afirmação aí, tanto na forma física quanto na moral, na vida em geral, né?
Nada, nem sempre o que é bonito ele é bom pra gente. E por falta de informação, as pessoas morreram contaminadas, outros ficaram com sequelas. Enfim, mudou o Brasil isso aí. Gente, essa cidadezinha ao lado é Abadia de Goiás, cidade simples, com 18 mil habitantes, 20 quilômetros de Goiânia, bem pertinho. Cidade calma e muito querida por nós. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço. E como eu sempre desejo para você e para sua família, tudo de bom.